E aí, pessoal, tudo bom? Sou o professor Carlos. Vamos dar continuidade à interpretação dos textos do livro Pequeno Príncipe. Nesse capítulo 12, a gente também vai fazer como no vídeo anterior, vai apenas comentar, tem apenas uma pergunta, que é qual que é a mensagem do texto, porque ele é muito pequeno, mas ele é muito interessante. Vamos ler aqui. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Essa visita foi muito curta, mas mergulhou o príncipezinho numa profunda melancolia. Que fazes aí? Perguntou ao bêbado, silenciosamente instalado diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garrafas cheias. Eu bebo, respondeu o bêbado com ar lúgubre. Por que é que bebes? Perguntou-lhe o príncipezinho. Para esquecer, respondeu o beberrão. Esquecer o quê? Indagou o príncipezinho, que já começava a sentir pena. Esquecer que eu tenho vergonha, confessou o bêbado, baixando a cabeça. Vergonha de quê? Investigou o príncipezinho, que desejava socorrê-lo. Vergonha de beber, concluiu o beberrão, encerrando-se definitivamente no seu silêncio. E o príncipezinho foi-se embora, perplexo. As pessoas grandes são decididamente muito bizarras, dizia de si para si durante a viagem. Então eu acho que esse texto aqui, apesar de ser pequeno, ele tem uma mensagem interessante. Então, dá pausa aí e me fala qual que é a mensagem dessa parte. Vamos lá, acho que você já deu a pausa, já respondeu. Vamos lá. Então ele já disse que o Pequeno Príncipe ficou muito assim triste com essa visita, né, com essa situação. Então, primeira coisa, o Pequeno Príncipe está confrontando a si mesmo cada vez que ele vai para um planeta, é como se ele estivesse sendo atraído ali. Ele está num problema, em questões existenciais após uma relação muito mal resolvida com a Rosa, com a flor dele, no planeta dele. Então ele está procurando um amigo, ao mesmo tempo está procurando um silêncio, ficar sozinho consigo mesmo e recompor-se, já que ele foi um pouco diminuído naquele relacionamento estranho e ilógico, vamos dizer assim, com a Rosa. Então primeiro ele encontra um rei, depois ele encontra o vaidoso e finalmente ele encontra um bêbado. E o que significa, a princípio, o príncipezinho encontrar um homem bêbado? Vamos lá. Então, assim, a gente tem vários significados para isso, mas o texto revela para a gente. Que fazes aí? Aí o bêbado responde. Eu bebo. Hoje já está triste, né? Já não gosta. Fala, eu bebo. Por que é que bebes? Para esquecer. Esquecer o quê? Esquecer que eu tenho vergonha. Vergonha de quê? De beber. Então, qual que é a mensagem do texto? O perigo, cuidado com o perigo de entrar em círculos viciosos. Tem gente que fala ciclo vicioso ou círculo, no final das contas o sentido vai ser o mesmo. Então, qual a mensagem do texto? Tenha cuidado para que não... Tenha cuidado para que não caias em um círculo ou ciclo. Eu vou dizer que é ciclo, porque está sempre se repetindo, tá? Mas isso aí eu já vi das duas maneiras. Ciclo vicioso. Então, o que o Pequeno Príncipe aprende? No início do texto, o narrador diz que o Pequeno Príncipe ficou muito chateado com essa viagem. Então, o que ele percebeu? Que quando você começa a manifestar um vício, o perigo é que... Quais são os vícios, né, gente? Os vícios são os opostos das virtudes. As virtudes são paz, verdade, beleza, harmonia, paz, justiça, coragem, determinação. Essas são as virtudes. E os vícios são os opostos. São o medo, a covardia. E aí, esqueci agora, que no caso o medo, a covardia, a fraqueza, a preguiça, né, o luxo, tal. E aí vai a vaidade, como a gente falou, o autoritarismo, a rigidez, tal. Então esses são os vícios. Então quando a gente entra apesar de estar falando de bebida, a mensagem não é basicamente sobre a bebida, mas sobre o vício.
Aí você fala, mas o vício de bebida. Na verdade, a palavra vício, gente, são essas coisas negativas que são opostas às virtudes. E o problema é que elas fazem a gente entrar num ciclo vicioso. E esse capítulo é basicamente para mostrar isso. Então, o problema ali não é a bebida, mas o ciclo vicioso da bebida. Então, o que acontece? Ele bebeu. Aí, de repente, ele está viciado. Aquele vício entrou, o ciclo vicioso entrou. Então, significa que ele vai perceber que aquilo é uma coisa errada, vai ter vergonha mas ele tem vontade de fazer aquilo, e ele faz, aí ele sente vergonha de fazer aquilo, e ele bebe para esquecer que está sendo diminuído ao sentir vergonha de fazer aquilo. Então esse é o perigo do vício, porque as pessoas muitas vezes sabem que estão fazendo coisas erradas, mas parece que o vício é tão perigoso que ela, ao perceber que está fazendo uma coisa errada, essa percepção já é mais um estágio do vício. Então ela precisa esquecer aquilo. Ela se sente diminuída ao perceber, né? Vamos dizer aqui. Ela se sente diminuída ao perceber. E aí ela precisa esquecer, porque ela percebe que ela está perdendo a vida, né? As virtudes estão indo embora, então ela não se sente mais digna de participar de uma vida social, de uma vida em comunidade, etc, etc, etc. E ela usa o próprio vício para esquecer do próprio vício. Não é isso? Então a grande mensagem dessa parte do texto é exatamente essa, o ciclo vicioso causado pelo vício. A virtude é engraçado, quando você faz uma virtude, parece que a virtude ela gera um ciclo virtuoso, mas esse ciclo virtuoso parece que é muito mais difícil de fazê-lo rodar, né? O ciclo vicioso não, como existem as drogas e os vícios da mentira, já viu quem mente? A pessoa que mente, ela começa a entrar depois, é engraçado, basta mentir algumas vezes, ela começa a entrar num ciclo vicioso e ela começa a mentir para tentar arrumar as primeiras mentiras, ela vai mentindo, chega uma hora que ela não se lembra nem por que ela está mentindo mais. Mas ela precisa sempre mentir para estar se colocando no palco social junto com as outras pessoas. Não é isso? E agora a verdade não, falar a verdade sempre, parece que é sempre difícil. Você fala uma vez, aí você vai criando pequenas coragens de falar sempre, mas você não encontra alguém que está sempre encorajado a falar a verdade, porque o ciclo virtuoso é muito mais difícil de ser ligado do que o ciclo vicioso. Bom, espero que a gente tenha tido uma boa experiência nesse capítulo. Eu vejo você no capítulo seguinte.